tudo bom? E chegamos ao 8º episódio da 2ª temporada do podcast, o podcast da ProOffice, o primeiro coworking de Manaus. E neste podcast a gente traz histórias de empreendedores que inspiram e quem sabe inspirar você a abrir um negócio ou expandir o seu negócio. E ao meu lado, meu amigo e mestre de comunicação, Ivan Nascimento. Né, Ivan? Fala aí, mano. Carol, é sempre um prazer estar com você, para a gente trazer essas histórias que inspiram as pessoas, que inspiram esses dois empresários, que as histórias dele possam trazer essa inspiração que de repente tem um sonho ali guardado. E aí, de repente, a gente evolui com as histórias uns dos outros. Isso é importante. E trazer isso contigo todo o episódio é maravilhoso. É sempre um prazer estar aqui contigo. Que bom, tanto que a gente está na 2ª temporada, né? Exato. Bom, e hoje um tema que é bem interessante e às vezes até polêmico, né? Quando a gente fala de autoimagem e posicionamento social. Custo ou investimento? Para você que fica criticando as pessoas que se vestem bem, ou você que ainda tá tímido, meu Deus, eu não consigo chegar a esse nível. Então a gente chamou 2 experts nessa área. Quem é aqui ao meu lado? O Jefferson Cunha, da revista Em Visão, né, Jefferson? Fala um pouquinho aí. Que honra, né? A gente tá aqui e assim, trazer esse tema que ele é tão pertinente nos dias de hoje, né? Eu acho que a questão da imagem, do posicionamento, ela realmente traz ao que você veio, não só na tua área profissional, como no teu pessoal. Exatamente. E para compor o nosso bate-papo, junto com o Jefferson, temos o Leonardo Pereira, né, da MM Marcas. Léo, por favor, fala um pouquinho aí. Eu quero agradecer o convite, primeiramente, né, a vocês, a presença aqui do Jefferson. Como o Jefferson colocou, não só tão pertinente, mas existe uma dúvida muito grande sobre o assunto. Né? As pessoas ainda têm dúvida de como agir, o que fazer e por onde fazer. Né? Espero poder contribuir. Né? Eu acho que tem uma pessoa muito boa aqui, que é o Jefferson, para falar sobre isso. Outra pessoa, imagina. São anos de revista, já vive isso há muito tempo. E, enfim... Né? E você é um grande parceiro, né, Léo, da Invisão. Eu costumo dizer que ele é o nosso parceiro, não que os outros fiquem com ciúme, por favor, gente, né? não fique com ciúmes. Mas são 22 anos de história e o Léo, além de ser nosso parceiro, é nosso amigo pessoal, mas ele traz essa visão. Em visão, né? Olha aí. Ele traz essa visão empreendedora e a gente estava aqui falando nos bastidores, né? O Léo é um empreendedor nato, né? E hoje ele atuando nessa área do segmento da moda que super conversa com o meu mundo, né? Isso. E o da Gigi, que é a nossa embaixadora da moda da Amazônia, então a gente realmente teve um casamento esses anos todos e a gente ama trabalhar pro Léo, porque ele deixa a gente trabalhar de uma forma muito tranquila. Né? Ele chega, como vocês querem fazer esse evento, isso. Então, eu acho que quando você deixa quem é bom no seu quadrado fazer de uma forma muito tranquila, a gente traz aquilo que hoje as empresas pedem, que é resultados. Não existe hoje mais investimento nesse segmento sem resultado. Sim, então é isso que eu falo, a questão do custo e investimento. Então, é um investimento você... Total. Cuidar da sua autoimagem e ter um posicionamento social, né? Totalmente. É uma estratégia de quê? De negócio, de marketing. E aí é que eu quero chegar no ponto, por exemplo. Contar um pouquinho da tua história, dos eventos e da revista Em Visão. E no momento que o Léo entra aí para dar esse suporte e imprimir a qualidade das marcas também, né? Que você representa. Então, fala um pouquinho da tua história, depois a gente joga pro Léo. A história da Visão é bem interessante. Eu costumo dizer que eu entendo de revista... Hoje ela está com quantos anos? 22 anos. 22 anos. Desde quando ela nasce. Por quê? Eu fui um design gráfico. Né? Então, eu criei e fiz a revista de outras pessoas. Mas eu sempre senti a necessidade de trazer um veículo que trouxesse uma informação diferenciada. Que informação é essa, Jefferson? Trazer a história de sucesso dos empreendedores da Amazônia. Sim. Então, eu acho isso muito importante, validar. Foi quando eu criei a Invisão, né? Convidei a minha irmã para ser minha sócia e proprietária da marca. Eu costumo dizer que a Gigi foi o meu primeiro ratinho de laboratório. Né? E logo... Falando nisso, beijo, Gigi! Gigi sempre nos bastidores, né? E a Gigi, ela se apaixonou por esse mercado da moda.
E a Invisão, no início, há 22 anos atrás, ela tinha um slogan interessante, que era jeito jovem de fazer notícia. Óbvio, eram 2 meninos que sonhavam com o mercado editorial. Só que eu sempre tive grandes inspirações, e uma delas foi a Vogue, a outra foi a Forbes. Sim. E aí a Invisão nasceu nesse sentido, né? Só que para quem está assistindo em casa é muito interessante, porque eu saí de um emprego fixo, que eu trabalhava em uma gráfica, e de repente cheguei lá, não vou acreditar no meu sonho. Eu vou realmente pedir demissão e investir na minha primeira revista. Mas foi só um acreditar em sonho ou tu ter uma olhada para o mercado na época? Sim. Como era que estava isso? Eu Porque olhei ainda o não estava entrando mercado, dentro do processo de Ivan, empreendimento. de uma forma muito iniciante, porque na época as revistas que tinham em Manaus, elas linkavam muito ao fluxo e ao perfil de alta sociedade. E naquele momento, como eu acabei de descrever, eu olhava e dizia, cara, eu preciso criar uma revista que traga resultados. E há 22 anos atrás, não que saiu do ápice, mas as revistas estavam no ápice. Isso, Não é isso exatamente. E aí eu fui pedir demissão do trabalho que eu fazia, que eu trabalhava, e na sequência eu peguei toda a demissão que eu recebi e investi no primeiro número. E o que eu ia falar é que lá no Google, se você procurar empreender, é isso que significa. Você tirar o sonho da gaveta, Isso. tirar de uma coisa fixa, que é CLT, e falar assim, não, eu vou fazer de tudo para esse negócio dar certo. Isso, aí eu né? fiz a primeira e eu nunca esqueço que eu tive empreendedores de sucesso que naquela época já abriram as portas para mim. O seu Celso Rezende, que é um cara que eu sempre cito, né, que é um grande empreendedor na época, estava trazendo a Audi para Manaus. E eu atendi a empresa dele na gráfica, fazendo os serviços gráficos e tudo. E de repente eu saí, pedi demissão e liguei para ele. Olha, eu queria fazer uma produção de capa aí na Audi, né? A concessionária tinha recém-chegado. Eu disse, mas eu lhe conheço. Eu disse, olha, eu atendi o senhor na gráfica. Aí ele disse, mas quem é você? Eu disse, eu sou moleque, praticamente. Eu falei isso em outras palavras, que quero empreender e ser dono da revista mais influente da Amazônia. E ele pegou no telefone e disse, poxa, gostei de você, dá um pulo aqui, tá autorizado. Lembrou Ousadia, de mim. né? Ousadia, Não né? é? E aí eu fui lá no dia, né, nós gravamos, liguei para uma grande jornalista amiga nossa, que hoje não está mais em Manaus, e não sei se posso citar o nome dela, posso? Pode. Marcela Rosa. Aham. E eu atendi a Marcela Rosa e disse, Marcela, eu preciso que você me assessore. Liguei para um grande fotógrafo que é o Wesley Andrade e disse, Wesley, eu vou lançar uma revista, você lembra de mim? Eu era da gráfica assim, lembro já, que coisa bacana, não sei o que, de repente, não tem um centavo para lhe pagar agora, mas acredito que essa revista ela vai romper barreiras e ela vai sim ser a revista mais influente do nosso estado. Sim. E o Wesley foi lá, fez a foto e a minha capa, Júlia Magalhães, que na época era o auge. Sim, a tenista, Júlia, né? uma tenista muito badalada. Depois virou né? jornalista, né? Chamei ela para ser minha capa. A festa foi um sucesso. No outro dia eu estava com o quê? Com a primeira edição embaixo do braço. Só Legal. isso que eu tinha, né? E aí fui bater de porta em porta e hoje a Invisão se transformou a revista mais influente da Amazônia. Aê! Isso aí. Muito E o bem. Leonardo aí, o Leonardo entra Nesse sentido. em qual momento? Nós nos conhecemos há um bom tempo atrás e assim, a gente sempre teve o link da moda. Certo. E o que eu vejo do Léo é que o tratamento que ele traz para esses clientes hoje das empresas dele é o mesmo tratamento que eu e Gigi como empresários pensamos. É sobre experiência, né? Eu estava lendo uma coisa sobre isso, que é exatamente que o Léo fala muito dessa questão de franquia, e o que sempre é importante é essa questão dessa experiência que tu proporciona para o teu cliente dentro dos teus empreendimentos. Como é que funciona isso tudo, para quem está assistindo em casa, a gente possa compreender melhor? E eu tenho aqui uma que eu anotei, que eu disse assim, eu quero voltar para essa aqui, que é exatamente, tem muitas dúvidas. Que dúvidas são essas, né? O como agir, mas fala primeiro da experiência, depois a gente volta para cá, para isso aqui. Vou pegar Vai. um pouquinho o gancho aqui que o Jefferson colocou no início da vida dele, né? Tudo se começa com um sonho. A cabeça Sim. do empreendedor, ela não tem limite. Uhum. E o grande desafio, né, se você quer empreender, é entender que você sempre visualiza aonde você quer chegar, mas você esquece da jornada. É isso. E muitos empreendedores ou começam e acabam no meio ou antes, até no início, porque eles esqueceram que tinham que se programar para a jornada. Né? E a cabeça empreendedor, eu aprendi cedo,
um político conhecido aqui, e ele falou uma coisa muito sábia. E a cabeça do empreendedor é saber dizer não para ele mesmo. Não só para ele, como para outras pessoas. Porque para cumprir a jornada, você primeiro tem que se conquistar e entender o seguinte: tem um trabalho árduo. A jornada, ela compreende não só com encantamento e fazer o diferencial com teus clientes, mas com teus clientes internos. Sim, perfeito. Que é uma coisa que muitos também esquecem, né? Quando eu vinha da construção civil, era totalmente diferente. Foi o primeiro momento que eu entendi que eu tinha que mudar a imagem, eu tinha que mudar meu posicionamento, eu tinha que tirar a timidez, o low profile, da onde eu estava. Era o momento de mudança e até hoje eu continuo, né? Porque, querendo ou não, a gente começou aqui falando sobre a questão de imagem. A imagem, ela vem primeiro que você. Isso. Né? Isso é sobre comunicação, exatamente. Então, é um processo que ele vai se montando, né? O Jefferson explicou como é que começou. Nós até fazer um parênteses, nós conhecemos ali, nós iniciamos trabalhando pós-pandemia, né? Já vamos fazer quase 6 anos já, né? Isso, faz 6 anos que passa. Já passa rápido. E exatamente isso. Então, hoje, meu trabalho é constantemente tentando fazer não só o encantamento do cliente, com a experiência, porque a palavra experiência, sabe, acho que ficou um pouco banalizada. Sim. As pessoas esquecem. A gente até falou sobre isso Tem também. tanta palavra que ficou banalizada agora no mundo, e as pessoas, para tudo, usam a palavra e esquecem o sentido que realmente ela é. Então, assim, hoje, no segmento que eu estou, que é varejo, né, fiz essa opção pelo sentido do que o empreender ele quer realizar. E o varejo te entrega essa realização muito rápida. Tá? Mas, mais uma vez, vou repetir, a jornada ela é dura. Sim. E as pessoas não estão preparadas na hora que vão empreender. Né? E eu vi até uma frase hoje, que é um complemento disso aí que tu falou: quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Muito boa. Então, Ainda assim, tem mais uma, a questão do universo. Quando você começou a falar, eu até tinha escrito aqui, ó, que é uma frase que eu também ouvi hoje, que ó, empreender não é fazer o que gosta, é fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Eu li isso aqui hoje Sim, e exatamente eu vai ao também li essa encontro hoje. do que o Léo está falando. E aí vai de encontro ao que eu estou falando, exatamente, porque o empreendedor, ele quer fazer só aquilo que ele gosta. sim. Acha que Não empreender é isso, né? Essa foi uma que eu aprendi hoje. Não é nem isso. Eu vou até, assim, o que eu vou contribuir? Porque, como eu falei, a cabeça do empreendedor é aquela pessoa que está toda hora querendo desenvolver. É que ele olha um ponto fechado, vazio, se quer que eu vou alugar, vou fazer um empreendimento, esse empreendimento vai me dar tanto, eu vou conseguir empregar tantas pessoas. Só que ele não fez a programação para que isso acontecesse. Não só a programação de planejamento financeiro, né? Tem todo enfim. Né? Isso está dando uma questão entusiasmada, dele estar entusiasmado no calor da hora e fazer isso? E porque também eu Léo. acho que empreendedor nem sempre é gestor. O empreendedor, às vezes, ele tem a visão isso do aí é negócio. verdade. Isso que você falou bem mas é o interessante, né? gestor que vai fazer o plano de negócio para que aquilo dê certo. Ou seja, ele vai. O empreendedor até ele tem a visão da casa, mas ele às vezes não suporta a obra. Aí ele tem que contratar um gestor que Mas suporte a obra. ele nem sabe fazer a obra. Às vezes não sabe. Não Exato. Ele só tem a grana e a visão ali, o querer, digamos, né? Isso é uma oportunidade de mercado, vou investir nisso. Mas aí Mas não chega é um nesse gestor. lugar, lá vai a polêmica. Vamos, a gente gosta Porque, ó, disso. se a gente parar pra pensar, ele só vai, ele não consegue, ele não sabe nem fazer a obra e tal. E como é que faz isso? Ele de repente não pode estar caindo numa armadilha por não ter esse conhecimento. Vai lá atrás daquela conversa que a gente estava falando sobre franquia, que às vezes, não, vai só... Não, tem que entender de como que é isso para poder não entrar nesse movimento aqui de suportar essa obra, porque senão ele vai, sou investidor, paguei e tal, quero fazer, e ele pode cair num risco de cair em mãos erradas, ou não? Cai. Né? Cai, constantemente. Isso é isso que eu falo. O preparo, infelizmente, a gente não tem poucos cursos. Sim. E hoje o que mais tem na internet são os mentores. E são mentores de obra pronta. Porque não, se você for perguntar qual é o histórico de vida, de maioria deles não existe. Isso é verdade. Exatamente. Eles têm uma boa dicção, têm uma Isso. boa apresentação, montam lá termos muito Né, o Rafa bonitos, fez, montam. vamos vencer. Mentores de autoajuda. Exato. Não só de autoajuda, sabe, Jefferson? Tem muito mentor aí falando sobre empreender e nunca empreendeu. Exato. Sim, é isso mesmo. É verdade. Não vai tem pra case teoria. real, né, Porque de sucesso. a mentoria, inclusive, existe um projeto de vida. Eu acho que você tem que montar propósito, né? Isso. Então, eu PDI, fiz né? fiz Senão dá energia, vai.
né? Curto, médio, longo prazo. A longo prazo eu me vejo dando a consultoria, né? Pegando tudo que eu errei, tudo que eu acertei, Isso. podendo transferir isso para outras pessoas. Já está fazendo hoje isso. Exatamente. Já tá fazendo Eu já agora. ensaiei, Quem tá vamos vendo, hoje. aproveite, que É. tem muita já história ensaiei aqui. Isso é um algumas futuro longo mentorias. quanto tempo? Uma não passou do primeiro dia. Outras duas, eram duas empresárias, exatamente não estão suportando exatamente O processo. O processo. O processo, né? A primeira desistiu no primeiro dia da conversa comigo. É mesmo, é? Foi. É Ah, exatamente eu não pensei isso. que era assim, Você né? não, ela não vai ouvir o que ela quer. Ela queria exatamente. Vai ouvir o que ela- precisa. Ela queria que eu desse uma indicação de uma mentoria que resolveu o problema dela. O que hoje É, ficou muito exato. confuso na cabeça das pessoas. Exatamente. Como eu falei, são palavras, né? Experiência. A experiência, o que é para mim? É algo totalmente fora do que a gente precisa fazer o básico e fazer o básico bem feito. Isso. Depois a gente pode falar em experiência. Exato. E as pessoas Isso é em verdade. todos os segmentos estão esquecendo de fazer isso. E aí tudo é experiência. Não é, para mim não é. É a mesma coisa que palavra sucesso. O que é sucesso para vocês pode não ser para mim. exato. Porque Verdade. o processo Subjetivo. ele é composto de vários itens. Passa pelos valores seus, pela sua missão e pela sua visão. Que na sua visão ela precisa ter prazo certo para ser realizável e que você pode alterá-lo. Sim. Então, de repente, meu sucesso não bate com o de vocês Isso. exatamente por esses 3 itens. E está tudo bem. Né? Então, as pessoas também, é uma palavra que todo mundo gosta, né? Sucesso. Não, Sucesso, isso é muito verdade. A questão do sucesso, todo mundo diz assim, o que é sucesso pra ti? Cara, quando eu tô fazendo uma palestra, ou então tô dando uma entrevista, eu acho que não é difícil chegar ao sucesso. Eu quero saber se o caboclo é bom, se ele se manter no sucesso. Isso. É isso. Porque chegar, Também. se você fizer... Essa questão que o Léo tá É falando tipo é muito... chegar na ponta da montanha e dizer assim, e aí agora? O que vai ser feito? Isso, Não é não? né? E Como eu mantenho não, isso? aí as pessoas falam uma coisa interessante, né? O Léo também citou isso. As pessoas têm sonho, mas o seu sonho vai ser seu negócio? E se ele é seu negócio, você tem que ver ele como um empreendedor. Todo mundo dizia pra mim assim, caramba, como é que vai ser pra ele manter uma revista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente entendeu que essa revista era uma empresa que precisava criar braços, que precisava criar Isso. credibilidade, porque ela é um negócio. Sim. Né? E muita gente pergunta, mas pô, viver da publicidade da revista, como eu falei pra vocês, no início a gente vivia no auge, de repente chega a avalanche da internet. Sim. Isso. E aí como é que fica? E aí, como é que se que o adapta a Jefferson revista? e a Gigi ficou? Nesse momento que chegou a internet, nós já tínhamos criado vários braços da Invisão. Hoje, quando você fala de uma Forbes e de uma Vogue, a Forbes e uma Vogue hoje não são mais apenas uma revista. Ela é uma marca, ela é uma brand que traz outros braços. Uma vez eu perguntei num jantar com a nossa amada Donata Meirelles, quando nós... E acho que isso é uma pauta aí no roteiro de vocês mais lá pra frente, mas eu já vou citar. Não tem problema, a gente adianta aqui. Que eu estava jantando com ela, e a Gigi, e eu tinha aquela oportunidade de jantar com uma das mulheres mais inteligentes, na minha opinião, do mercado de luxo, uma mulher que trouxe o mercado de luxo para o Brasil, que era dona da Daslu. E eu perguntei para ela, e as revistas vão acabar? E aí eu queria muito ouvir isso dela. E ela disse, não, Jeffersonzinho, que ela fala, acho que né? Só não vai acabar, na época ela estava na Vogue, né? Hoje ela está na Forbes, só não vai acabar a Vogue e a Invisão. Aí eu perguntei, mas por quê você ter essa visão? Porque eu vi que vocês amam o que fazem, mas olham para a Invisão como negócios. Legal. Entendeu? Pega a dica, gente. Não pega a é? dica aí, Então, ó. na hora do empreender, né, é isso. Né? E a Invisão foi focada nesse sentido. Daqui a pouco ela oferece para o seu cliente, né, assessoria dos eventos, assessoria de imagem e essa pauta principal que a gente está tocando hoje, posicionamento. Isso. Porque se você não se posiciona, esquece. É isso mesmo. Com quem eu converso muito nos bastidores com o Léo, e junto com a Gigi, e a gente sempre toca nesse assunto. Você quer conversar com quem? Exato. Você quer vender para quem? E como é que você está Se é lead. vestindo? Como é que você está se apresentando? O ao que você mundo? está comunicando ao mundo, né? Exatamente. É esse e o... tudo é comunicação. Eu percebo que é exatamente essa questão que você fala do posicionamento, e aí é o que o Léo traz, e aí a gente observa
um movimento do Léo também muito ativo nas redes sociais, Muito. fala dessa questão da internet, que é justamente, ó, se a gente for parar para pensar, eu não tinha essa informação, como ele diz assim, ó, um futuro lá distante, eu vou virar um consultor. A gente observa esse conhecimento, eu não sei se por conta dessa experiência nessa construção, né, que construção civil que vai construindo bloco em cima de bloco, então isso tem muito bem resolvido na cabeça dele, que já é trabalhando e já comunicando esse futuro. E o futuro é o que tu está fazendo hoje no teu presente, né? Então, quando esse movimento, ó, a internet, eu preciso, quando ele diz assim, ó, eu precisei arrancar lá de trás e me jogar na frente da tela do celular e falar, e aí vai criando mais experiência diante desse lugar. Isso tudo é posicionamento, isso tudo é como eu estou comunicando para o mundo. Sim. Né? E como é que isso... Foi difícil no começo? Como é que foi isso? É isso que eu tô curiosa também, né? Eu quero saber qual foi Dentro a desse lugar, né? Do que posicionamento e mudou tudo de mais. construção civil e falar, agora eu vou trabalhar com marcas de moda. Conta isso Moda pra masculina, gente. E tal, feminina. E feminina também. Olha, eu vou fazer aqui um comentário. O Jefferson falou que grandes empresários não falam sua idade. Mas eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe Eu aprendi com o Alexandre Taleb. Todos sabem quem é. porque ela desde criança, ela já educou para não perguntar a idade dela, principalmente na frente dos outros. Olha que chique. Então, enfim, mas eu já tenho um bom tempo de jornada, já quebrei. Sim. Entendeu? Acho que foi uma grande escola para mim, né, de ter dificuldade. E aí você começa, a primeira experiência do empreendedor quando ele quebra, ele pensa em desistir. Sim. E aí vem exatamente aquela força que vem de dentro. Aí você descobre aquilo que você quer da vida. O que tu sentiu quando tu quebrou, Léo? Como foi? Então, Que dor essa foi? Que tamanho foi essa dor aí? você passa aquele... Eu aprendi cedo que qualquer tipo de dor, e principalmente fases, elas precisam ser curtas e rápidas. Uhum. Né? Você tem que estabelecer prazo. Eu aprendi uma coisa, você tem que estabelecer prazo sempre na sua vida para tudo. Porque senão você entra no loop, É. né? E você, muitas pessoas não conseguem sair. Aí vão para ajuda médica, enfim. Né? Então foi a primeira coisa, foi estabelecer um prazo. E aí montar um plano de ação. Né? Então, Quanto foi esse prazo? pro meu luto ali do Teu desespero, luto, teu luto. do fracasso. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Tá bom, porque o meu prazo é 1 semana. Porque ali eu tinha que identificar onde Porque eu pra mim não dá pra errei, correr eu atrás do rabo, é 1 comecei. semana. Então eu tinha 2 semanas, né, do mês para poder virar e aí começar a buscar um novo projeto. Sim. Tu teve algum começar de gatilho novo. pra chegar e dizer assim, vou Pra ressurgir daqui com uma fênix? Não, eu acho que isso é construção. Porque se eu saísse afoito para tentar qualquer outra coisa e Não, sem depois fazer do um teu planejamento. luto mesmo, das Isso é 2 isso que eu tô semanas. falando. Era um planejamento. Tá. Né? E a gente fala como empreendedor e eu vou falar que eu já errei. A gente Uhum. erra e não planejar direito. Sim. Esse é o grande problema, porque a nossa voracidade de querer crescer, de fazer e principalmente realizar, pula etapas. Né? Se eu posso dizer o seguinte para qualquer empreendedor hoje que está nos escutando, que começou, que está no meio da jornada, talvez ele entenda o que eu estou falando. Não pule etapas. Né? Como eu falei, não tem. Você tem uma escola ali no Senai, eu acho que é Senai, Senac, que é a Empretec. Sim. São poucas opções que você tem para aprender e aí você tem que ir para a internet porque não adianta. Fiz engenharia, fiz gestão financeira, estou fazendo agora brand marketing. Né? Legal. Muito bom. Então, assim, toda hora eu estou buscando conhecimento sempre que eu posso. Mas ali não te dá a praticidade do dia a dia, não te dá o caminho Sim. que você vai ter que seguir. Como eu falei, das mentorias, eu falo, existem boas pessoas sim, no mercado, não são todas. Mas mesmo assim elas precisam ser moduladas, porque o sonho de cada um aqui é diferente. É de cada Exato. um. É muito isso é pessoal, verdade, né? É né? muito pessoal e É personalizado. muito simples. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos de vocês já devem ter passado. Você vai no nutricionista, no nutrólogo, enfim, aí você vê, já aconteceu isso comigo. Ele só pega uma Imprime tá lá, ficha Ctrl-C, certinho. Ctrl-V, e disse isso. Todo médico fez isso comigo, eu fui embora. Exatamente. A gente rasga O assim, médico ó. profissional, não, tem muita gente Não, que eu vai e rasgo lá aceita. fora. Na frente dele não, lá fora. Esse daí é mais doido que Ele eu. respeita na frente, entendeu? Não, na frente eu sou urbano, mas lá atrás não. Selvagem, totalmente Na selvagem. frente eu sou urbano. Você faz exame de sangue, faz um monte, chega lá, ele faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Não dá. Desculpa, então eu acho que a vida nossa tem que ser dessa forma. O empreendedor ele não pode fazer um Ctrl-C, Ctrl-V.
Você pode Exato. pegar dicas, você pode ver o caminho que todo mundo trilhou, mas você tem que montar o seu. O teu plano Pode de se inspirar, negócio. né? O teu plano de negócio Tem que ter teu metas plano e de objetivos, negócio. né? Porque Acho que foco. Dentro do empreendedorismo, até eu tô muito fora. E vai ficar aqui até uma promessa, né? Que a gente vai falar sobre imagem. Aham. E, A gente tá caminhando para lá. Casa de ferreiro, né? Espeto de pau. E eu deixei de fazer postagens mais direcionadas. Já estou terminando o plano, que era para ter começado em janeiro. Mas tu tá fazendo brand marketing agora, então É, tá tudo não bem. tem como, Tá em né? tempo, tá em É, tempo. não tá tem em A como. tempo. física de não se ocupa dos lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Tá no tempo, tá no Tá. tempo. Mas no a tempo, constância é muito importante para o empreendedor. Sim, frequência, A constância. constância, que é exatamente A onde disciplina, dói. né? Aí vamos falar exatamente disso, que a constância é a realidade da disciplina que vai te levar ao hábito. É isso mesmo. E eu não acredito se amplia que- E dizem intelectualmente. que se o não for hábito investimento. vence o eu- talento. Totalmente, eu acho que também se reinventar, né? Porque quando chegou a pandemia pra gente, é mais ou menos o que o Léo, como o Léo, ó, eu quebrei. A gente meio que pode se dizer que era uma quebra para os veículos de revista. Sim. Porque, Na verdade, né? foi um alarde. E agora? O que a E gente vai aí, fazer? Como é que a gente vai se Eu reinventar? sempre vejo a crise como um diamante, Não porque é? não se performa se não errar. É. Errou, faz o planejamento, experimenta e segue. Porque eu penso que é muito dentro desse lugar que não se amplia intelectualmente, aí eu estou falando de experiência dentro da parte cerebral, se não for por meio da experiência. Nenhuma. E na Não época tem. da pandemia, eu nunca esqueci de uma frase de um dos maiores empresários aqui de Manaus também, que eu tava conversando, ele disse, Jefferson, você só ganha muito dinheiro se você perder muito dinheiro. É. O dinheiro tem que rodar. isso. Eu Não lembro é? de uma frase que o cara dizia assim, ó, você tem 1 milhão guardado, o outro, quando você tem guardado, não tem guardado, mas quando você movimenta 2 milhões, quem tem mais dinheiro? Não é? O que movimenta os 2 milhões. Não, e essa né? questão do mercado editorial, inclusive a gente estava estudando essa semana e ele está voltando muito forte novamente. Na Europa... E é uma tendência que né? a gente conversou num outro episódio falando sobre isso. Não sei se vocês notaram, as coisas estão evoluindo digitalmente. Mas parece que está tendo uma volta, assim. Tanto na parte de geração, de pensamento, como de prática mesmo. Entendeu? A gente Totalmente vê, de prática, né? Por né? exemplo, a Gen Z, geração Z, hoje já quer escutar vinil, quer escutar fita cassete. Quer dizer, tu tá vendo que tá tendo uma volta, porque tá tão acelerado, tá tão digital as coisas, a gente dependendo totalmente da eletricidade, digamos assim, que as pessoas estão querendo vintage, querem Não, voltar para e, aquilo de ó, antes, que para eles é novidade, pra Acabou gente não, a de gente chegar passou por no tudo Brasil, isso, né? não sei se vocês estão sabendo, chegou a Empire, que é uma das maiores revistas do mundo. Quem está empreendendo é um grande ator nacional junto com o sócio. Então esse mercado está voltando porque é isso que você está falando. As pessoas estão querendo realmente ver o que está te dando prazer ou o que está te dando estresse. Sim. A gente vive no momento da alta tecnologia do digital. Ontem mesmo eu estava assistindo um outro podcast nacional que fala as pessoas estão ficando loucas. Né? Então a importância do posicionamento nas redes sociais. Quando você se posiciona, como o Léo estava falando, você busca... a própria mídia traz essa pressão. Sim. Não é? Mas de que forma que você vai se posicionar para conversar com quem, como eu falei, vender para quem? Né? Eu vou fazer um trabalho, eu quero comunicar com esse cliente final, mas você está se posicionando da forma que você vai atingir Sim. aquele. Você vê os micros influenciadores hoje são um fenômeno. É isso mesmo. São um fenômeno, não é? E eles, às vezes, trazem muito mais resultado que os macro, né? E Dependendo eles do teu estudam nicho, a do teu forma segmento. de que se posicionam. Sim. Não é? Eu já dei não para cliente. Jefferson e Gigi, eu vou lançar um produto assim. Quanto é o cachê de vocês? Não é por dinheiro, é por trazer Isso. resultados. Sim. Eu já demiti também clientes de mentoria, que às vezes... porque a minha mentoria ela é de comunicação ela é dentro desse processo profundo, né? Porque eu não quero virar de consultor, não. Eu estou te desenvolvendo para te andar sozinho e performar a tua comunicação em qualquer cenário. É você quem vai, eu sou a ponte. E de você fazer a entrevista com a pessoa... Não, amigo, vamos fazer o seguinte. Pega essa grana que você quer gastar, que não é uma grana barata. Vamos gastar com a terapia primeiro.
O problema está aqui ainda, não é problema de comunicação ainda, é para cá. É porque ele é mestre de comunicação, então ele ouviu bem, né? O lead, né? E viu e demitiu. Exatamente. Disse, olha, não é teu momento, não é aqui que tu vais encontrar terapia. Que exatamente essa e as questão pessoas toda. estão se comunicando muito errado. Isso é uma fala um pouco polêmica minha, mas as pessoas estão se comunicando. Não é polêmico, sabe por quê? Porque entra dentro desse... Porque assim, o que a gente precisa pensar em redes sociais e internet, e aí vamos falar, internet é o conjunto todo, e Instagram, Face, LinkedIn, então são mini produtos dentro desse processo todo da internet. O que está acontecendo? Quem movimenta isso são seres humanos, são pessoas, uma sociedade. O que mudou? Essa sociedade o que é o grupo do WhatsApp? É aquela conversa que a gente tinha no grupo e aí agora está indo para ali, porque é o movimento tecnológico que está vindo na sociedade. E aí o que acontece? Se amplia, eu falo que o meio de comunicação, por isso a importância do posicionamento, por isso a importância do que eu quero falar, e comunicação assertiva é isso, é o que eu quero falar, com quem eu quero falar. Porque a gente está aqui, num ambiente físico, dentro de uma sala, fazendo um podcast que vai para o mundo, que vai para a internet. Então, eu sou um grão de areia e um veículo, que eu vejo isso tudo como um veículo de comunicação, você vira um Saara. Então, é essa consciência que não está havendo. Não está havendo. O que está acontecendo? A democratização do veículo de comunicação faz com que o que já acontecia nos bastidores, que ninguém via, agora a gente está vendo. Tudo, né? Entende? Agora a gente está vendo tudo, porque está todo mundo indo para lá. Tá todo mundo indo para lá. E aí não se tem mais nada profundo. E quando a gente quer fazer algo profundo, a gente é visto às vezes até com uma margem, assim, não vai vender isso. Eu falei assim, mas não é sobre grana. É sobre desenvolvimento, a gente tem que fazer a parte da gente no mundo. É sobre isso. Então, o que está acontecendo muito também tem essa aresta, né? De muita gente de ir para a rede social e às vezes a pessoa fica ansiosa. Mas não teve muito like, não teve resultado. Não. Teve alcance. Para quem você tá? Aí o que surge... Isso tudo é lógica do consumo, né? Aí surge o tráfego pago, que é para justamente direcionar isso. E aí você vai... o fulano está com quantos seguidores? Mas quem são esses seguidores que estão ali? Sim. E vai comunicar com o meu público? Exato. Isso acontece muito no nosso trabalho, né? De nos contratar, mas não esse comunica. Aconteceu na pandemia uma história que eu sempre divido, né? Nós fomos contactados por um banco, e o banco precisava vender um empreendimento de luxo. Na verdade, eram 5 empreendimentos de luxo que estavam parados. Né? E contrataram a Envisão e a Gigi Cunha para fazer o trabalho. Só que tinha uma lista, naquilo que você tinha tocado, de 22 blogueiros. Existe uma grande diferença entre blogueiro e influenciador. Concordo. Isso. Concordo que eu acho que isso é um tópico que a gente pode tocar daqui a pouco. É muito importante porque as pessoas não sabem diferir. E aí, olha no Google, né? Tá lá a diferença. Né? E aí, chamaram a gente para o evento, para fazer o trabalho. Tava todo mundo em casa, era aquela época que tinha dado uma baixada no tudo. E aí, eu fiz o orçamento para o cliente e tal. Gigi, diferente de mim, ela é uma personificação que ela trabalha mais de outras formas, de posicionamento, de eventos e tudo, mas esse cliente queria que ela falasse. E aí chegamos, eu disse, olha, nós estamos num momento de pandemia, eu acho importante, só que nós cobramos um valor e ela chegou, cobra para mim não fazer. Isso. É aquele valor que a gente chega e fala, em cima, na estratosfera, para não fechar. E eu tenho um grande amigo em comum com o Léo, que é o Cristiano Paiva, que eu aprendi muito isso com ele. Quando vai te dar dor de cabeça, cobra para não fazer. Porque se você fizer, você está sendo bem remunerado. Perfeito, ele está certíssimo. E aí se ferrou, o cara pagou bem. O cara ligou para mim e disse, eu quero agora. Aí fez a lista todinha das... Pegue seu cachê de 2 milhões de reais. Eu acho que vai pagar o estresse. Acho que paga e nós montamos, e eu criei todo o roteiro, e foram vendidos nessa ativação digital 4 apartamentos. Dos 5. E na época, ela só tinha apenas 12 mil seguidores. Olha a importância de com quem conversar, com quem falar, entendeu? Público, né? E assim, aproveitando o espaço, eu não tenho nada contra os blogueiros, mas cada um tem o seu quadrado, objetivo, entendeu? Mas existe uma grande diferença de blogueiro e influenciador. É isso mesmo.
As tuas lojas têm influenciadores? Trabalha com isso, Léo? Como é que tu trabalha com isso? Hoje o mercado, né, complementando o que vocês estão falando hoje, as pessoas querem se comunicar com pessoas. Tá? Você fala que está voltando muita coisa, né? E a história da palavra da experiência. A gente está muito conduzido aí pela inteligência artificial, por algoritmos. E cada vez mais, quando você tira as pessoas, né? Usando também o Gerson falou sobre a questão de blogueiro, influenciadores. Influenciador é quem influencia. Isso. Né? E aí eu tenho 3 situações, eu tenho um conceito sobre isso. Né? Você tem aquela pessoa que posiciona a marca, ou aquilo que ela se destina, aquela que vai te dar alcance e aquela que é modelo. Isso. E todas as 3 estão tudo bem. Elas Cada um precisam, seu Cada um objetivo. seu trabalho. exatamente, elas precisam ser bem utilizadas. Porque às vezes você pega uma pessoa, aí não dá resultado, e aí isso é uma confusão na cabeça do empresário. O empresário quer like, o empresário quer curtida, ele quer seguidores e esquece que o negócio dele é venda. Todos nós somos vendedores. Exato. Todos nós estamos todos aqui Sim, são vendedores sim. na vida, que é um outro item, né, que eu valorizo muito, já volto ao influenciador, que já mudei de assunto, é porque muitas das vezes a pessoa Não, pode ir que eu te chega trago. comigo, não tem um emprego lá, não tem experiência e tudo, mas um empreguinho de venda, como se vender fosse fácil. Não é. Eu acho que E a todo pressão mundo é pode altíssima. vender, porque venda para mim é técnica. Sim. Tá? E tem aquele vendedor que já nasceu com aquela facilidade de comunicação, de se apresentar, de se vender. E eu prefiro mais o esforçado daquele que tem um dom. Né? Porque o esforçado ele vai lutar pelo espaço dele o máximo possível. E é aquilo que a gente falou, a disciplina supera o talento, né? E aí as influenciadoras hoje, eles, elas, muitas vezes se confundem, exatamente pelo erro do empresário, ou erro da empresa, enfim, que as chamam. Né? Porque eu acho que cada um tem seu papel. Né? Você precisa identificar para que você vai usar. Então, hoje, nas minhas lojas, eu utilizo influenciadores de posicionamento. Né? Mas, em algum momento, eu já usei modelo, em algum momento, eu já usei de alcance. Sim. Né? Que você precisa comunicar. Hoje, alcance, né? A gente fala que é o outdoor, aquela pessoa que, infelizmente, hoje, quando a gente fala em televisão, tirando os streams, aí você vai para a TV aberta, você está alcançando várias pessoas que às vezes não tem nada a ver com o seu segmento. Sim. E aquela pessoa de alcance, às vezes, muitas vezes, vai entregar para a pessoa que não tem nada a Conversa ver com com, teu seu, público. com todo mundo. Não quer dizer que converse com o meu público. E está tudo bem, porque você tem que saber qual é o objetivo. Isso. Então, isso tem que ser uma coisa mais organizada, que aí, até colaborando com o Jefferson falou, a gente tem que respeitar todo. Eu acho que hoje o papel do influenciador hoje é uma profissão, né, e precisa ser valorizada bastante. Até porque tem muita gente que se dedica, é profissional nisso. E aí tem que ter esse trabalho do pessoal de marketing. Né, E eu acho que cabe das também o marcas. empreendedor, né? O empreendedor Do empreendedor, entender que não basta também só a agência mostrar, eu tenho isso aqui, eu tenho esses disponíveis. Não, mas esses disponíveis vão conversar com o meu público? Eu acho que o mais interessante disso tudo, né, o empreendedor aí, o empresário que está... Eu acho que dentro de tudo isso que o Léo traz, que ele está falando, é justamente o cliente, o empresário conhecer o produto dele. Quando ele entende qual é o produto dele, aí tu consegue realmente fazer isso que você está falando, né? De posicionamento, de alcance e modelo. Da jornada, né? Na hora que você concebe, vai conceber que existe um erro também das marcas hoje. Antigamente você fazia o produto e aí todo mundo tinha que dar um jeito de comprar. Hoje não. Cada vez mais os nichos estão se criando, os espaços estão diminuindo. Isso. Então, são poucas marcas que vão conseguir sobreviver, né? Dei exemplo de revistas. Não é só pela mudança, é porque hoje, cada vez mais, o mundo está se comunicando individualmente. Então, a parte pessoal está sendo mais valorizada do que era antigamente. O indivíduo, o consumidor, já é visto como pessoa. Sim. Antigamente ele via Só um número. uma massa, como Que, na verdade, uma o massa digital, de uma aí massa. o digital é outra somente polêmica. O digital, às vezes, ele só vê o número, né? Por isso que é importante esse contato, a experiência, Eu acho né? De que estar no ponto de venda, É a questão experimentar. também tem que ter isso que eu também. acho que me trouxe até aqui e vai me levar muito além, que eu sou um leonino, né? Gosto de confete, Eu, vamos lá. além, não só confete, além, eu gosto realmente, eu sou viciado em pessoas que querem dar certo. Sim. Né? E eu sou viciado em fazer histórias de sucesso junto. Mas eu acho que uma coisa que me trouxe até hoje e vai me levar para o mundo é relacionamento.
sabe? Eu tenho uma questão de um amor por esse termo relacionamento, porque eu tenho a minha convidada que ia na Invisão lá no início e que está indo no meu evento até hoje. E a gente está falando de 22 anos de história. Sim. Entendeu? Tem rega esse relacionamento, né? Muito. E o relacionamento, ele hoje, né? A gente fez um evento recente em uma das lojas do Léo, a Les, e assim, as convidadas saíram encantadas de lá. Né? Como eu estava falando no início, quando eu sou contratado para fazer um serviço, eu quero tomar de conta até dessa peça aqui. Será que essa peça conversa com o que eu estou tirando de casa? Porque Constança Pascolato, uma vez em um evento que eu vi em São Paulo, ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Claro, Constança Pascolato, papa da moda. Papa da moda. Sim. Isso. Você, ao sair de casa e se vestir bem para quem vai lhe encontrar, você está respeitando essa pessoa. Eu gostei, amei essa frase. Isso. Não é por isso que ela é quem é, né? Entendeu? A Eu mulher não precisa também. nem falar, ela só Eu acho, né? vai Isso ser mesmo. canonizada. Ela. Não é? E aí onde vem isso no relacionamento? Na hora do que servir para essa pessoa. Porque assim, vamos lá, a questão polêmica. A minha convidada, ela consegue, a cliente do Léo, ela consegue comprar na mansão dela, sentada na sala dela no celular. Por que ela vai sair do conforto da casa dela para ir num evento da loja? Pessoas. Não é? Relacionamento, contato, experiências, né? Mas eu não vou fazer um evento onde não condiz com a gente. Entendeu? É aquilo que ele falou. Eu prefiro chegar para o cliente e dizer assim, não, pega seu dinheirinho e faça outra coisa. É isso. Não é? Porque você não vai trazer resultados. E eu acho que o relacionamento ele é muito forte. Né? Você vê as grandes marcas hoje, né? Elas estão criando um relacionamento. Inclusive, eu tenho percebido, por exemplo, a gente também, como revista, a gente recebe mail, sugestão de pauta de todas as marcas do mundo, porque a Invisão se posicionou como uma revista famosa em Manaus, no segmento de moda. Sim. Então, tem a coleção nova, a própria VR, que o Léo é franqueado, a gente recebe sempre as sugestões de pauta. Mas eles estão em busca também desse relacionamento local. Sim, eles já viram não. que não é só vender produto, é muito mais do que isso, né? As marcas. Que o Léo pode falar melhor sobre isso. E aí, né? falando em relacionamento, só abrindo parênteses, Léo, quero agradecer aos nossos parceiros, porque sem eles esse podcast não existe, que é a questão da ProOffice, né, realizadora, do primeiro Cork de Manaus, Ivan Nascimento Comunicações, Tô aí. mentor de comunicação com o Labirinto da Voz e fazendo host comigo. Que eu já iniciei o processo e eu sugiro. E aí, prova social, indica? Eu indico. Não é? Eu indico. Não é? E a nossa Brasil Image Film, que é ali, ó, capitaneado pelo Rafa, que tá ali Que nos é bastidores. internacional agora, né? Internacional, faz vídeos até em Miami, meu bem. E traz toda essa estrutura maravilhosa para fazer o nosso podcast. E agora tá com cartão E agora aí, né? com cartão. Então a gente falou em tecnologia, olha aí, ó. Near Que massa. Me. E o nome dela é em inglês, porque ele veio lá de Miami. Tô brincando. Mas é genuinamente paulista e amazonense. Apaixonado né? pela Amazônia, que eu quero entrar nesse assunto aí da Amazônia. Gente, e assim, vamos dar adeus aos cartões de visita de papel. Vamos Olha. aderir ao digital, porque, olha, você só faz isso daqui no celular. E, olha, já apareceu até Que aqui. máximo, hein? E já aparece o contato do Rafa. Ó, tá pedindo, Ó, já pedindo, quero aí nos pedindo. bastidores, quando Ó. terminar aqui um. Já entrou aqui. Olha que Eu massa. não sei se dá pra dar o close aqui, ó. Já entrou todos os dados do Rafa. É só encostar aí, ó. Que é praticidade, rapidez, modernidade e a forma de você marcar o seu nome inesquecivelmente. Então, é isso. Se você quiser também fazer parte de patrocínio, apoio do nosso programa, entre em contato. E aproveitando aqui, que aqui embaixo vocês podem comentar sobre o episódio e também ver os arrobas dos nossos convidados e seguir para ter mais dicas, né, do hein? empreendedorismo. É. Então, voltando, o Léo tá fugindo, Ivan, Isso. de dizer como foi que ele saiu da construção e entrou na VR, cadê as outras 3 franquias, marcas aí. Ele é um showbiz. né? Não é porque é meu Não, amigo. Exatamente. maravilhoso, ele sabe de Eu vou aproveitar empreender. isso aí e fazer a pergunta que eu queria falar dessa questão da entrar dentro desse assunto que é a Amazônia, que é o que vocês trazem de isso muito forte. E Léo entra nessa parceria, nesse empreendimento de sai da construção e vai para a moda, né, para o varejo, moda masculina e feminina. Isso é dentro dessa questão
Porque a gente vê que vai crescendo, né? Vai várias outras franquias, vai outras frentes. Sim. A importância disso social tem a ver com a nossa região, tem a ver com o desenvolvimento da nossa região, de trazer coisa boa para cá e justamente mostrar que aqui também pode-se ter essas questões meio de eixo, que é só mais lá para fora que a gente observa, então, e o movimento que traz a... Ou então oportunidade de negócio também, né, Léo? Eu fracassei num, agora eu vou pegar um que já tem um negócio mais encaminhado para eu aprender com isso. Será que seria isso? Não sei se eu acertei. Não, foi. Eu acho que eu fiz esse comentário para vocês. O varejo te entrega resultado mais rápido. É isso. Né? Eu digo para os meus consultores de venda que eles fazem o salário deles. Isso, né? exato. Então, eu não gosto de chamar de vendedores. Eu acho que todo mundo que está ali na frente, que são as pessoas que precisam ser mais valorizadas, são consultores. Porque hoje, quando a gente fala de imagem, é uma consultoria. Exato. Tirar pedido, você vai ter atendente numa loja de magazine. Exato. Então hoje, né, como eu fiz opção por lojas premium, vocês querem saber como eu fiquei, né? Eu quero saber quais são as marcas, quero saber. Não, todo mundo quer saber. Já tive um consultor muito grande, já tive mais de 1.000 funcionários. Cheguei a ser internado. Com estresse? Foi. Eita. Então foi. Aí tu falou, não, eu não quero isso. O papai do céu falou assim: olha, vou te dar aqui uma lição, você uma aprende. Dica, só uma pequena depois começa. dica. Eu comecei de novo, fiz ali um capital, devagarinho, fazendo a casinha ou outra. Foi quando eu 2 semanas já comecei. Passei aí um bom tempo mais de 10 anos para me levantar novamente. E eu já tinha ali me metido no passado com locação de veículos. Foi a primeira franquia. Fiquei aí na região norte, Manaus, Belém, Porto Velho. Acabei vendendo, porque a franquia... Esse é um grande problema, as pessoas não podem confundir, né? Franquia, ele pode ser um grande negócio, como ele pode ser um péssimo negócio. Assim como eu falei dos mentores, hoje tem muita gente que abre a primeira loja, a primeira clínica e fala, eu vou franquear. No mínimo, aí já uma dica, eu quero buscar uma franquia. Essa franquia tem que ter no mínimo 20 a 30 lojas próprias, para depois, assim, ele começar... Eu estou anotando a dica, hein? De tá? 20 a 30 lojas. Até teve uma colega, está com uma loja, ela me pediu, poxa, eu quero expandir, me dá uma indicação, eu até fiz um roteiro para ela. Muita bolsa hoje está listada na bolsa. Porque é muito bom. Toda a franquia ela te pede toda a documentação, não é socioeconômica, mas financeira, e para te aprovar. Sim. Mas nenhuma franquia fala o seguinte, você me aprova? Então é bom você sempre buscar ali, porque ele te apresenta a chamada COF. COF é a Circular de Oferta de Franquias. Sim. E aí ali dentro tem que estar o balanço, ele tem que apresentar a situação financeira, que muitas vezes não se olha. Eu já caí no problema disso. Eu estou falando detalhes e tudo que eu digo. Sim. Hoje, a gente fala em carreira, você está crescendo, são 5, na realidade eu tinha 7 lojas. Eu fechei uma e repassei outra. Eram fora de Manaus. Sim. Então hoje eu não faço mais uma coisa que eu aprendi. Faz parte dessa carreira de 5, 6 anos. Eu não faço mais nada fora de Manaus depois de um tamanho que eu sei que é suportável isso. Entendi. E como eu creio, e é uma palavra que eu gosto de usar muito, que a gente está falando aqui sobre... hoje, qualquer empreendedor ele tem um cliente externo e o cliente interno, que são os colaboradores. Sim. A gente tem que falar sobre cultura. Também. Sim. Muito importante. Né? Isso é porque muito importante. muitas vezes a pessoa, Cultura o base da empreendedor... tem muito empreendedor que eu converso, eu até fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram, no Stories, e as pessoas perguntavam o que é cultura. Tem um que foi muito engraçado, falou assim, aqui tem cultura assim, garantido e caprichoso. Então tá tudo certo. Errado ele não está mais. Não, aqui certo tá também não. Histórico do Brasil. Então, assim, e era uma pessoa que empreende, então, enfim. Mas falou isso aqui, foi na brincadeira. Sim. Mas é a forma que as pessoas... Brincando, o cachorro pega a maia. Não, isso aí foi na brincadeira, uma pessoa que eu tenho muito respeito. Mas, às vezes, as pessoas precisam identificar o que é o básico para fazer qualquer tipo de empreendimento, né? Então, a franquia, ela precisa te entregar o básico. O que é? Te entregar um resultado. Sim. Mas o que é? Que muitas vezes o investidor diz, eu vou botar dinheiro, vou botar uma gerente lá, ela vai se virar, no final do mês eu vou pegar meu dinheiro. Esquece. Exato. Hoje, qualquer negócio, você tem que ter pelo menos 6 meses para suportar do financeiro. Esquece. Isso aí tem negócio que às vezes passa 3 anos, tá? Para encontrar um ponto de equilíbrio. Eu já tive a operação que aconteceu isso. Sim, tem umas que são 1, 2 anos, depende, né? Não, Variado. ponto de equilíbrio, não é o payback. Sim.
E aí você tem que pensar o que vai fazer, porque o teu contrato são de 5 anos. Né? Eu fiz a opção de estar em shopping, porque as marcas, para a maioria, precisam estar em shopping. Tem marca premium que funciona na rua? Sim. Então, os custos de shopping são elevados. Eu entendo o seguinte, hoje eu conduzo, né, dentro da cultura das minhas operações, eu tenho alguns pilares. Uma é a gestão de negócio com shopping, porque o shopping é o meu melhor parceiro. Sim. E tem muito empreendedor que vai para shopping e quer ficar brigando com shopping. Sim. A franquia, claro, que é meu pai e minha mãe. Né? A gestão de pessoas, gestão de marketing, que é um ponto muito importante, e gestão de estoque, que aqui é onde está o dinheiro. Se for moda, não for serviço, ou for culinária de alimentação, é onde está seu estoque, onde está seu recurso. Uma compra errada com a franquia não te dá orientação, não te dá suporte, acaba com o teu negócio. Sim. Verdade. Eu estava orientando uma pessoa que também foi lá, a franquia deixou ela comprar, e aí eu olhei para dentro, ela me apresentou alguns dados, eu falei, esse teu dinheiro está todo aqui dentro. E eu já passei por isso. Tá? Errei, né? Eu optei por franquias que não me dão obrigatoriedade de compra, mas ela acaba te induzindo. Sim. Isso é fato. Quando você não tem experiência, você vai inevitavelmente comprar alguma coisa errada. E aí vem aquela velha história, né? Que é uma velha máxima. Você vai liquidar. Então você tem 3 opções para liquidar. Ou você comprou errado, ou você está prestando dinheiro, ou você comprou, teu produto não presta. É um produto de baixa qualidade. Isso. Né? E aí você entra numa espiral complicada, que muitas das vezes o empreendedor que entra em franquia acontece isso no meio do caminho. Né? Estava conversando com o economista Marcos Evangelista, como ele fala, existe um número isso no mercado. Hoje, a maioria dos empreendedores fecha com 1 ano. É isso mesmo. Isso é verdade. E ele falou, quem passar de 5 anos já aprendeu muito, já consegue sobreviver. Eu estava conversando com um empresário, um amigo meu, está há 20 anos numa operação, e ele falou assim, agora tem 3 anos para cá que eu comecei a entender e ganhar dinheiro. Então, isso é importante. Não é uma máxima todo empreendedor sair aprendendo, fazendo tudo certo. E não é uma fórmula também, Não. né? Uma receita de bolo. Não, e ele Cada um é de um jeito. E ele tocou numa coisa também interessante, essa questão que a gente que trabalha com moda também, às vezes, você vai estar com uma marca. Essa marca, ela condiz e conversa com o público do Amazonas, porque, por exemplo, eu e a Gigi já tivemos experiência em um evento que a gente estava fazendo para uma grande brand de moda, e o conceito da coleção que eu teria que fazer esse evento teria que seguir o brief de São Paulo. E nós fomos ali para a reunião. Bateu o pé e falou, não, porque você está fazendo um evento direcionado para aquele público. E como o Léo estava falando, qual é o principal disso aí no final? É o consumo. Né? Então não tem como a gente criar, nós que fazemos eventos há 22 anos, um evento que não converse com aquele público consumista final. Sim. Né? E eu acho que eu vi, como ele escreveu, ele falou aí, é interessante. Saber qual franquia, não é, Léo? Como estudar o mercado, né? Com quem essa franquia conversa, porque a gente trabalha 22 anos, tem franquias que já eram lindas, maravilhosas, e a gente acompanha e fechou. Mas que não condizia com o público amazonense. Às vezes a gente vai até um pouquinho além, Jefferson. Como eu falei, tem franquia que pode estar em shopping, vamos falar de franquia, né? E que pode estar na rua. Existe a questão do público, foi o que a gente falou antes aqui. Cada segmento tem sua particularidade. Então, hoje, cada shopping, cada local em Manaus, no Amazonas, tem sua particularidade e tem seu público certo. Sim. Eu tive essa experiência. Eu levei uma loja para Porto Velho e não era o público para essa loja. Mas o shopping queria. A marca quis. E eu embarquei. Né? Então... E não foi legal, foi o resultado que você já esperava, né? Que não ia ser bom. Porque se você tem a franquia te funcionando, o shopping também, você vai, tá tudo bem. Mas ninguém fez um estudo de viabilidade por conta do consumidor do shopping. E a franquia não dá o estudo? Parou no estoque. Deveria dar o estudo, né? Até para ter uma garantia de sucesso, de retorno. Então, não quer dizer que eu vou abrir uma loja no Manauara, vai dar certo, com o público do Amazonas Shopping. E vice-versa. Sim, são públicos diferentes. Nicho, né? São nicho de trabalho. Nicho. E Mas, tá. E aí, voltando a... Não sei se o Ivan vai perguntar alguma coisa disso. Não, eu tô com um monte de pergunta aqui na minha cabeça. Quando ele fica assim... Não, vai ser uma atrás da outra.
Como que dá esse match, por exemplo? Vamos lá, falar. Como é que você faz a busca dos empresários, não só para evento, mas como para revista, que foi muito tempo isso? Como é que tu faz as escolhas? Tu que vais até esses empresários, os empresários vêm até você. Em que momento que o Léo entra aí nesse apoio? Vamos lá, né? Por partes. Vai. Hoje a gente vive aquele momento deles virem até a gente. Ah, legal. Nós já passamos desse momento. De procurá-los. Vocês estão no passivo agora. E a gente está naquele momento, eu estava até. Acho que até a minha assessoria passou o release aí, que tem uma Sim. frase muito legal, né? A gente vive um momento de carreira, graças a Deus, que eu sou uma pessoa temente a Deus, de escolher o que fazer. Uhum. Mas aí é aquela história, né? Como o Léo estava falando, foi ali um histórico, foi o processo de 22 anos. 22 anos, isso. Não é? E essa questão do que você falou, escolher. E que esse começo não foi em 22, tá mais para trás, mais né? Pra que trás, é quando começa. O 22 foi quando teve a iniciativa. Quando ela Quando foi existiu. realmente. A pré-produção Quando aí ele desse pediu uma negócio. demissão lá, né? Quando a revista nasceu, É, 22 e anos. aí, aí eu volto nesse sentido, não é? A gente tem um mail hoje de mais de 10 mil contatos cadastrados. Como, Jefferson? Voltando no segmento do Léo, que eu acho interessante, eu já fiz uma vez um evento numa loja, né? Por questões éticas a gente não cita, Sim. mas eu precisava do mail da loja para juntar com o meu. Uhum. E o lojista disse, como assim mail? Né? Eu disse, Ele não quem compra tinha. aqui, o cadastro, né? Não sei o quê. E aí ele virou para mim e disse assim, não, os meninos fizeram cadastro e não sei o quê, vamos levantar, né? Acho que tinham 27 pessoas só no portfólio. Né? E aí eu olhei para Gigi olhou para mim, não sei o quê, né? É missão, né? Não Quem é? sabe fazer o ver. Será que eu quero fazer isso? Não é? E era uma marca boa que não existe mais, tá vendo? Olha aí, ó. Teria outro fim, infelizmente, Não. né? E nós fazemos dessa forma. A gente montou o mail nesses 22 anos, a gente tem mais de 10 mil pessoas cadastradas, só que a internet ampliou isso, não é? Porque às vezes, olha que coisa interessante, eu tenho um cliente que está chegando para morar em Manaus, eu tenho um contato que, olha, eu estou indo para Manaus, quero conhecer mais o trabalho de vocês. Quer dizer, e esse mail não para de crescer. Só que hoje a gente catalogou. Vou fazer um evento para aquele empresário que a gente faz para o Léo também, fitness, da Body for Show. Eu não vou botar lá... É uma das marcas do Léo. eu não vou botar lá a pessoa que detesta esporte. É uma coisa tão fácil, é uma matemática, né? O básico. É o básico bem feito que a gente estava falando aqui. Porque aí a gente tem aquele e-mail, ó, tem aquela Já tem médica separado, né? Ali que a gosta pessoa. de fitness, aquele cara que é empresário, o juiz que treina todo dia, é aquele público que eu tenho que estar lá. Levar Isso. lá. E aí a gente tem todo esse controle, né? Sim. Só que a gente também tem essa questão de mostrar a nossa Amazônia. Acho que vai estar aí também no roteiro, é muita coisa. Acho que vai ter que ser 2, hein? Vai ter que ser 2, porque já tá... Não é? Quero te dizer que a gente tá na reta final. Ah, mentira. O Rafa já Porque falou o ali. Baile da Amazônia, por exemplo, é um produto novo da Invisão, que é a grande cereja do bolo, né, nesses 22 anos, que eu estou trabalhando para quem? Para o público da Invisão local, mas principalmente para o público nacional e internacional. Sim. Pra dar visibilidade Não é? da moda daqui, né? Total. Moda regional. O que está terminando aqui, eu tô com um monte de pergunta aqui, mas eu Então quero faça, aproveitar porque e já pegar tá indo pra reta essa deixa final. aí que você está falando. Quando você diz assim, ó, hoje o público está, os empresários nos procuram. O que significa a existência desses empresários dentro desse movimento que é a Invisão, dentro desse movimento da Amazônia? Como é que faz essa conexão dentro da importância do que é essa marca? Como é que o Léo percebe que é importante estar presente dentro de um evento desse tamanho? O que isso tem essa magnitude para ele como empresário, que a gente está falando, ó, é resultado, ele precisa de resultado, é posicionamento, é autoimagem, posicionamento. É tudo. Como que, o que Porque, significa isso na hora tudo? que o cliente nos busca, né, ele não está ali só por ego, para estar ali num evento super hypado, badala, não. Ele está ali em busca sempre de resultados. Né? Relacionamento e posicionamento. O Léo, as marcas dele conversam com a nossa. Então,
Foi um match ali que deu incrível. Não match, né? Não, match que maravilhoso, porque... Até hoje, né? Até hoje. 22 anos. Não, e assim, essa questão... 6, cara. Não, 6, né? Existe 6 anos, né? E esse cliente, dentro desse posicionamento, ele precisa mesmo entender. Porque, como ele estava falando, faz a compra, faz o pedido. Por exemplo, na Les a Les, para vocês entenderem mais isso. Que é a outra empresa do grupo. Que a loja tem umas compras que eu achei muito interessante. É isso que eu digo, ele dá para o Jefferson e para a Gigi aquele espaço. Como é isso? A confiança, né? A confiança, isso. E eu acho de uma extrema inteligência no sentido de busca de resultado. Aí a Gigi foi lá, fez algumas compras, assim que fala o termo, né? Ele é estratégico. Solicitou, né, as peças. Uhum. Tinha cliente que ela conhecia há muitos anos e que já gostava daquele perfil. E isso que eu admiro no Léo, ele trabalha em conjunto, né? Porque tem muitos empresários que acham que sabe, não, é isso as minhas compras, a minha coleção Aí já acabou. Entendeu? Então, esse trabalho. E os resultados vêm em cima disso que você pediu, né? A nossa busca. A gente faz a peneira, a gente tem que fazer a peneira. Porque no final de tudo, a gente vive de resultados. Tem a tua peneira, tem a estratégia do evento, existe a curadoria dos produtos também, né? Que é coleção, enfim, para dar esse match no evento, muito, né? Porque é varejo que vai aproveitar os eventos, fazer relacionamento e vender também. Então, eu acho que o match está bem aí. Não é isso, Léo? Sim. O propósito é esse, né? Mas é como o Jefferson falou, a minha cultura enquanto empresa, o grupo, né, que a gente fala que o grupo MM, acabei não falando nada, né? Nós somos algumas marcas. Tá vendo como eu tenho que voltar de novo? A gente já falou sobre 3 marcas, só falta uma. Eu comecei com a Valizé, olha aí, faltava que a a Valizé. Foi a primeira. E aí a gente foi depois para a VR Colezione, depois da Colezione nós fomos para a Bora Fechou e agora a Les a Les. Né? E a VR é só masculina, só né? masculina. Ternos, isso, né? Exatamente. Inclusive eu estou todo de VR. Aqui, olha aí, viu? E ele também, né? Literalmente garoto propaganda. E assim, foi uma opção, né, quando buscar as marcas premium, como falou, deu esse match, eu que procurei por eles, né, na época, exatamente pela qualidade de entrega. Eu acho que é principal, que muitas vezes as pessoas que iniciamos aqui falando, os gurus, né, da internet, e tem os gurus presenciais que prometem e não entregam nada. Exatamente. Muitos. Enfim, mas o mercado de luxo e premium, vamos falar assim, ele tem que passar por alguns processos. Né? E a gente falou sobre imagem, e a imagem, você comentou uma coisa muito importante. Os bastidores hoje estão muito reais. As pessoas, como eu falei, querem se comunicar com pessoas. Então, cada vez mais as marcas precisam buscar essa realidade e se comunicar corretamente. Né? Então, marcas que não se comunicam, estão buscando só faturamento, vão ter sérios problemas no futuro. Porque a intenção do marketing é criar embaixadores, né? São pessoas realmente apaixonadas pela marca. Tem que fazer um branding bem feito, que é a gestão da marca dentro do marketing. Tu está estudando isso, né? E o relacionamento está dentro das ferramentas de marketing. Marketing, relacionamento e referência. O Jefferson falou uma coisa muito importante, que também é um erro do empresário. O empresário quer culpar sempre quem ele contrata, né? Ou a revista, ou o influenciador, e principalmente a agência ou a pessoa de marketing dele. O marketing ele começa desde a contratação, a demissão, a compra de produto, tudo, e as pessoas acham que a culpa toda é no marketing. Por quê? Elas estão focando, esquece. Não faz um cadastro. Eu sempre coloco para os meus colaboradores, consultores, falo assim, o que tem mais de valioso aqui dentro da empresa? É o cadastro. Cadastro, é isso mesmo. O cadastro que vai fechar a tua conta final do mês. Trazer novos clientes faz parte do marketing. Mas cuidar da base também faz parte do marketing. Mas se ela não estiver alimentada, desculpa. E aí também não adianta nada o marketing te entregar, que a gente chama de lead quente, e você não atender ele direito. Ai, gente, eu fico tão feliz quando o empresário fala isso. Né? Nossa, obrigada. A culpa é do marketing. Aí esquece a história que eu falei. A jornada. A jornada. Né? O cliente começa, na hora que ele entra, na hora que ele sai, depois que ele sai, ele tem que ser impactado, ele tem que voltar à loja, como que ele volta à loja, como é que vai ser o atendimento, como é que você consulta ele na base de uma forma que hoje a gente já tem inteligência artificial para buscar o cliente certo para o produto certo. Se eu vou ter uma campanha de produto de tamanho P, eu não posso tamanho G.
né? Então aquilo E você já... acha que essa jornada, por ser marcas de luxo e premium, torna, acaba sendo ela mais, como é que se diz, seguida, digamos assim? Porque o público é mais exigente? Tu acha que tem uma correlação com isso? Não, eu vou falar uma coisa. Hoje está todo o público tá exigente. Todo, não tem diferença. Uhum. É só a forma de comunicação. Sim. E aí é o que vai sobrepor. Não é o ter, é o ser. Isso está muito forte hoje. Isso é verdade. Né? Então, o preço não está mais valendo nem para a classe D. Sim. É o valor. Valor percebido pelas pessoas, cada vez mais a conscientização está se aumentando, as pessoas estão tendo mais consciência do valor que elas representam no mundo em si, né, para o trabalho, e quanto o valor daquele dinheiro que ela trabalhou para conquistar. Então, elas estão valorizando mais valor do que preço. Às vezes, não adianta nada. Hoje eu vi uma frase: você tem dois prazeres. Um, na hora que você compra algo barato, você fica feliz e depois infeliz. E às vezes você compra infeliz achando que pagou caro, mas fica depois, feliz no final. Não, mas tão legal quando você investe um negócio num produto e esse negócio é bom pra caramba, te dá conforto, tu fala, aqui eu vi valor, foi a melhor compra do ano. Um adendo, foi a né? melhor compra do ano, né? E, é muito interessante isso que o Léo falou, que eu também poderia complementar com a questão também do propósito, né? Eu acho que hoje o propósito do seu produto, da sua empresa, qual é o teu propósito? Eu estava vendo uma matéria sobre as grandes grifes imponentes do mundo da moda, que eles estão olhando com muito carinho para o propósito. Isso. Não é? Porque se eu posso comprar, mas eu posso comprar as três. Qual das três está trazendo um propósito? Sim. Não é? Propósito e valor. As pessoas estão mais ligadas ao valor. Não é? Justamente qual o que é o ele valor falou. agregado nisso que eu estou comprando? Não é? Isso. E a gente só acha caro quando a entrega não corresponde à nossa expectativa, isso, né? Não é? Aí a gente fala, não, muito caro esse negócio. Mas quando tu percebe a entrega, tu sente a entrega e tu fala, não, valeu cada centavo. Muito, um que justo. é o que a gente coloca muito hoje na Invisão, né? Qual é o propósito que a Invisão está entregando naquele encontro, naquele baile, naquela festa, não é? Eu acho que isso tem mudado, né? Isso mesmo. Bastante. Ivan, quer falar uma coisa pra gente encerrar? É isso. Infelizmente temos que encerrar. Vamos fazer... A minha cabeça fica fervendo. Olha, gente, quem quiser a parte 2, por favor, comente aí que quer a parte 2. Comentem aí que a gente vai voltar. Vamos fazer um podcast no teu Instagram, pra todo que tem um mundo monte pedir o de segundo. coisa aqui. Eu acho que depois de finalizar a gente continua no óbvio. A cada frase é uma tese. Mas só fazer um resumo, aproveitando, gente, a gente realmente falou sobre posicionamento, autoimagem, se é custo ou investimento. A gente ganhou de brinde a história do Léo Pereira com as marcas, os fracassos, o que deu certo. Ele deu dicas fantásticas de gestão de negócios, de empreendedorismo. Então, mesmo que a gente tenha até ido além do tema, mas para você que está assistindo, eu acho que aproveitou muito. Eu fiquei muito feliz também pela importância que ele dá ao marketing, o entendimento dele de marketing. Né? O Jefferson, então, pegou toda a história de 22 anos da Invisão, da história dele com a Gigi, que está aqui. Não quis aparecer, mas está aqui. E falou sobre a parte, né, da parte de luxo mesmo, de moda da nossa região, que é tão importante e ganhou tanto destaque nas mãos de vocês. Então, acho que a gente só tem a agradecer a essa incrível contribuição que vocês fizeram para o empreendedorismo amazônico, para a moda e para o mercado premium de luxo. E vem muita coisa em 2025. Vem muita coisa. Eu ia deixar para vocês agora, tem que ser, não é? Como você mais diz, tem que ser mais hypado dentro desse processo comunicacional. Não, e o baile está trazendo muita novidade. Dá tese. Dá muito da tese, né? E a gente quer agradecer, não é, Léo? Eu acho que assim, poxa, o carinho e o respeito de vocês nos receberem aqui. Não é? A minha mãe sempre fala que educação e comunicação para a guerra. Isso. Não é? Então, assim, né? E é a pessoa mais simples do mundo que eu e Gigi conhecemos. É a nossa base
que quando a gente volta para casa, a gente sai um pouco dessa bolha do mercado premium. Sim. E de repente a gente encontra ali um alinhamento, né? É a E eu tua gostaria base, também de base. É a citar... base porque é a sabedoria. E eu gostaria de citar a mãe do Léo, que não está mais nesse plano, mas que era uma das mulheres que eu tinha assim como um ícone, né? Eu sempre falo quando eu encontro ele de elegância. Aliás, a Gigi disse que o Léo é o nosso Alexandre Birman. Né? Olha aí. E essa Não, elegância... e a aí. primeira palavra quando falavam dela, você pensa, chiquérrima, né? Chiquérrima. E ele é uma pessoa realmente, assim, tornando público esse agradecimento que você acredita nos profissionais de Manaus, você acredita no mercado da moda, porque se a gente não tem empreendedores que nem Sim. ele, que acredite no nosso mercado, não vai. É. Não vai, né? Tudo são valores, E tudo moda são é posicionamento. Sim. Não é? É muito mais além de tudo isso que todo mundo pensa. E a, Uma história por e a detrás sua disso muito deixa, maior. Alexandre Birman, ou Ale, Léo da Pereira. Amazônia. É. Não, o dia que eu fizer a comparação, eu queria ser o Rony. É? Rony. Mas ele já saiu, né? Mais de reserva. Mas já tem Mais perfil diversão do pra- Birman, chique, elegante. Não é? Um dia eu chego lá. Mas muito obrigado pelas palavras, Jéssica. Muito obrigado. Eu acho que acreditar no mercado local é o que faz a gente ser daqui. Sim. Sim. Acreditar nas pessoas daqui faz toda a diferença. Eu já escutei de executivos sentado numa mesa de reunião falar o seguinte: o que dá certo em São Paulo dá certo em Manaus. Exato. E aí dois baixaram a cabeça e balançaram e depois me pediram desculpa. Exato. Porque tem que se respeitar. Sim. Existe cultura, existe regionalismo, existem vários fatores que vão ser decisivos para a tomada de decisão de muita coisa. Obrigado, tô com marketing, eu com isso, obrigado. Porque eu É também. muito bom ouvir. É muito bom ouvir isso. Porque muitas vezes as pessoas, eu falei que eu comecei, Sim. uma pessoa para conversar, queria uma mentoria de fora, alguém que falasse assim, pelo amor de Deus, tem tanto pra gente boa aqui. Exato. Entendeu? E é até mais fácil você buscar uma pessoa aqui que você consegue entender O mercado quem é, local também. quem é essa pessoa, quem não é, o que ela já fez, o que ela já entregou, o que ela pode entregar, do que você pegar uma pessoa que é muito bonitinha, sabe fazer um grande num post muito legal, consegue falar muito bem e conseguir engajar, E não traz mas resultado. e aí a entrega? Uhum. É isso A mesmo. entrega, né? Depois que surgiu o curso de 7 por 1, né? Putz. Tá aí as Inclusive, pessoas os 7 primeiros por que 1. responderem a esse nosso episódio, eu tô brincando. Sete. Olha, os cortes dele vão ser maravilhosos. O meu vão ser mais leve. Não, mas não é. Você tem curso para fazer lançamento de curso. Exatamente, é isso mesmo. E com essa deixa, a gente vai encerrando Pô, o Não, episódio aí, ó, não, peraí, que eu quero aproveitar. Já vou acabar, Rafa, vou Olha, o acabar. Rafa, olha Que ali, é ó, o que ele fala, então isso é importantíssimo, eu não vou deixar passar Diga. isso. Que é essa questão assim, ó, aqui nós temos pessoas profissionais que realmente fazem a mesma coisa Sim. que acontece lá fora, a qualidade tá aqui, o Brasil, tá aqui o Jefferson, tá aqui Todos o Léo, nós. todos nós, tá o Ivan, a Carol, e esse bastidor todo que tá aqui, que é assim, ó, eu sou apaixonado por história da arte. Eu acho que eu sou um cara subjetivo nesse mundo. E assistir uma cena, eu me emociono. Vai. Foi 20 anos agora do balé Álvaro de Gonçalves. Minha filha faz balé, né? Lá. E uma das alunas fazer a cena da morte do cisne. Aham. E eu assistindo aquilo, e ela, minha pimpolha que tem 13, ela vira pra mim assim, você tá chorando e tal, porque ela dança bem. Aí eu virei pra ela e disse assim, não, meu amor, eu tô assistindo aqui no Palácio Rio Negro, uma bailarina nossa fazendo uma cena de um balé Clássico, né? clássico e é nosso, ela é daqui. Isso me emociona, entendeu? Isso é lindo, né? É Isso é doido. lindo. E assim, para fechar, nós trouxemos um grande artista para o Festival de Parintins ano passado, que no final ele virou para mim e disse assim, vocês colocam a Disney no bolso. É isso Isso. mesmo, eu concordo plenamente. Parintins Não é mágico. Sabe? Os E é como artistas. você falou, é Não, nosso. é nosso. Mas estão valorizando
esses artistas, Pronto. aí vem um corte polêmico, né? Sim. Vamos Aí lá. fica para um segundo, Né? ou próximo podcast, que o assunto vai ser cultura. Isso. Não. Valorizamos nossos Não é? artistas, então. Que é um festival maravilhoso Sim. e que o baile Patrimônio histórico do Brasil. É E o que isso. o nosso baile da Amazônia chegou para mostrar eles pro mundo. Olha aí, viu? Pronto, Né? 2025. Sem linkar política. Esse corte vocês vão pegar. Não adianta. O importante é seguir essas gratas pessoas que vieram Obrigado. participar Obrigado. aqui do nosso podcast. Obrigado. E, por favor, compartilhem, comentem, tá maravilhoso. E curta os próximos episódios. É Obrigada. isso, Tchau, obrigado. tchau. Tchau.